terceira aula de Mateus. Ver se a gente conclui Mateus, né? Que... Senão daqui a pouco dá os 12 meses e a gente não saiu de Mateus, né? Só sobre Mateus. Então não pode ser, né? Então vamos ver se pega hoje um tema que vai abranger até o finalzinho aí de Mateus. Viu? A paz. Na primeira aula nós vimos como Mateus ele mostra o reinado de Jesus como o rei. Na segunda vimos como ele mostra o sacerdócio de Jesus. Vimos também na primeira aula como ele liga Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Hoje a gente vai pegar um tema assim que vai abranger até o final de Mateus, que é o tema mais complexo, não tanto para a gente, mas pelo menos foi o mais complexo para eles lá na época de lidar, que é a morte do Messias. O Messias que morre não era propriamente uma coisa esperada na época, não era um tema fácil de lidar. Então, hoje a gente vai trabalhar esse tema em Mateus, que é como ele explica a morte do Messias. Já que ele explicou que Jesus é o Messias, que ele é o rei, trouxe o reino, que ele é o novo sacerdote, trouxe esse novo sacerdócio, inaugurou esse novo templo, mas chegou na hora e ele morreu. E é isso. E agora para explicar. Morreu, morte de cruz. E para muita gente da época, para as muitas expectativas que tinham, isso não era como hoje. Olha, assim, Jesus morreu. Você já conhece o Evangelho. Jesus morreu para nos salvar. Isso não dá assim aquele choque. Mas imagina para quem estava esperando que Jesus fosse assumir o reino, que Jesus fosse se tornar o rei do mundo, Jesus fosse assumir o templo e governar a partir dali. Essa era a expectativa. E aí ele vai e morre. Imagina aquela queda de expectativa que tem. E morre morte de cruz. E os evangelhos vão explicar isso como a morte de Jesus como um sacrifício. Só que ele não morre no templo, ele morre fora do templo. Então, ligar a morte de Jesus na cruz com o sacrifício não era tão óbvio assim. Então, é o tema nosso de hoje aí, a morte do Messias. Como os evangelhos lidaram com isso, como eles explicaram essa morte como sendo central naquilo que é o evangelho. Para a gente só relembrar assim a história, boa parte da história de Israel se passa, da história do Novo Testamento, se passa num período chamado o período do Segundo Templo. É o período que acontece toda a história do Novo Testamento. Está no período da época, que é o período do Segundo Templo, que começou no ano 515. Vou colocar a C, que é o mais comum, né? Embora hoje usa hoje é A, é C, né? Mas vamos usar o antigo, né? Que é antes de Cristo, depois de Cristo. Só para vocês lembrarem. Eu não sou do antigo ainda. Né? Eu não conheço o novo, não. Então, por isso mesmo que eu vou usar o antigo, que eu sei que os mais novos perdoem a gente que é mais antigo aí. Vocês Tá estão na perdoado. escola agora, né? Tá perdoado. Mas uma curiosidade, que seria esse Também não conheço. Hoje, não? Quieto, João. Sério? esse é o que? Hoje na escola é o padrão, hoje é usar esse aqui, ó. A, E, C. E para depois de Cristo, só o EC. Os livros modernos de história vêm assim hoje. Oxi. Que
que é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Claro, o cristão lê, né? Antes da Era de Cristo e Era Cristã. Não vai ter problema nenhum. Não muda muita coisa, né? Mas historicamente hoje já não se usa antes e depois de Cristo em livros de história, né, história acadêmico. Você já usa AEC, que é antes da Era Cristã, cristão, mas na verdade é antes da Era Comum e Era Comum. Você vê que até isso. Você vive num mundo secular que está Tentando tirar apagando, né? Então, até mesmo no livro de história. Quando você encontra lá um AEC, quer dizer o quê? É a mesma coisa do antes de Cristo. E EC, mesma coisa de depois. Mas não vamos usar isso, não. Vamos usar o antigo, né? Só para. Não, caso vocês encontrem um livro moderno aí, vocês vão para a faculdade, essa coisa toda, vocês vão encontrar, né? É isso aí. Aí encontra lá AEC, o que é isso? Só para você já saber. Então, 515 antes da Era Cristã, aqui é quando foi inaugurado o segundo templo. Sim. Pode ir. Inauguração do templo. Lembra que o povo judeu voltou, né? Eles estavam cativos na Babilônia, e aí os persas dominaram o mundo, o Ciro ordenou a volta, mas isso lá em 586. Mas eles não reconstruíram o templo. Aí veio Ciro, depois veio Dario, e aí veio Cambises, e na época dele é que ele vai, em 520, autorizar a construção do templo, e aí, em 515, tem a inauguração. É a época de Zacarias, de Ageu, é aqui. Tem agora Isso aí. 164 antes de Cristo, essa mesma linha, é a época que o templo foi profanado. Profanação do templo. Isso aqui é só para a gente saber uma linha histórica, né? Como a linha que vai chegar em Jesus tem a ver com o que aconteceu no templo. 164, profanação e dedicação novamente do templo. Então, aqui é o período dos Macabeus. Então, o templo foi inaugurado, e aí veio lá um rei, né, que não gostava do povo de Deus, aquela coisa toda. Ele foi lá e invadiu o templo, pegou lá um porco, sacrificou em cima do altar, e aí o templo ficou profanado. É o que é chamado a profanação da desolação, né? Tem essa expressão aí, né? Que depois vai ser usado, inclusive, nos textos lá dos ditados de Jesus sobre o fim do mundo e tudo mais. Então, a profanação foi aqui, né? Por volta do ano 170, e aqui foi quando foi restaurado. Quando você vai ter os macabeus, eles restauram o templo, purificam de novo e voltam a ter culto no templo. No ano 20, ainda antes de Cristo, Herodes o Grande vai começar a restaurar o templo. Tudo ainda antes de Cristo, né? Aqui o templo é inaugurado, aqui o templo é profanado e restabelecido. 20, você vê que é o contrário, né? Vem descendo, né? Exatamente, antes de Cristo você vem descendo as datas. No ano 20 é quando já é a época dos romanos. Os romanos chegaram na Palestina em 63 antes de Cristo, e no ano 20 Herodes o Grande, que já é o rei dos judeus nessa época, né? Ele vai começar a reconstrução do templo. Aí ele vai transformar aquele templo que estava pequenininho num templo gigantesco, numa das 7 maravilhas do mundo da época. Mas essa obra dele, ele vai só começar aqui, só vai concluir no ano 64 da era cristã. Aí já é depois. Aí já
descer quantos? Né? Descer depois de Cristo. No ano 64. 84 anos. 84 anos de obra, imagina. Ele morreu e a obra continua, né? Superou. Vai, É por isso foi. que o pessoal da igreja demora tanto para construir. Levou 84 anos reconstruindo o templo. O problema não é esse. O problema é quando É chegou no ano 70. reconstruindo, não era construindo, não. É O problema é que quando chegou aqui foi destruído. Foi destruído. Durou 6 anos só depois que Eu vou Pois tendo para fazer, para destruir seis. Você vê como é que Então, mais fácil para destruir do que construir. aqui Reconstrói de novo. você tem a inauguração, aqui a profanação e rededicação do templo. Aqui o templo ele vai começar uma obra nele, né? E aqui é onde vai terminar essa obra. Aqui é onde o templo será destruído, no ano 70. E aí, depois disso, não teve mais tempo até hoje. O templo foi destruído até hoje. Então, essa parte toda da história do templo é o período do segundo templo, daqui até aqui. Toda a história do Novo Testamento está envolvida ali. Por que a gente está relembrando isso? Porque essa é uma época que o judaísmo também, de Jesus, é uma época que vai surgir vários grupos. Não vai existir um judaísmo assim, que às vezes a gente lê assim a Bíblia, a gente pensa que o judeu pensa tudo igualzinho, né? Todo mundo crê na mesma coisa. Não, tinha os mais diferentes grupos, era igual hoje mesmo. Hoje tem as mais diferentes denominações, também na época era igualzinho. Cada um acreditava numa coisa, todos eles eram judeus. Todos eles, por que a gente colocou aqui a história do templo? Porque o templo, para todos eles, era sagrado. Tinha alguns grupos que tinham visões contrárias em relação à liderança do templo na época, mas o templo para eles era sagrado. Todos eles cultuam no mesmo tempo, todos eles servem ao mesmo Deus, mas cada um deles tem uma maneira diferente de imaginar como Deus vai intervir na história. Então, ele fala assim, Messias, né? Tinham vários pensamentos sobre o que era esse Messias, como ele seria, o que ele faria. Mas nenhum deles esperava um Messias que morresse na cruz. Todos eles tinham expectativas sobre o Messias, quase todos eles, né? Que também você tem grupos lá que não esperam mais um Messias. Hoje também tem gente que não espera mais Jesus, não muda, não tem tanta diferença assim, né? É muito parecido, é fácil da gente ligar uma coisa com a outra. Mas esse período, com essas ideias de Messias, as questões principais eram que o Messias seria alguém que ia assumir o templo e o reinado. Isso era o básico. Seria rei e ou seria sacerdote ou levaria um novo sacerdote para governar no templo. Ele comandaria aquilo ali, né? Todos eles tinham alguma ideia assim de comando, de poder, de domínio. Roma está dominando lá. O povo saiu daqui do domínio persa, né? Eles estão debaixo do domínio persa. Aqui são os gregos já que dominam. Houve um pequeno período de tempo que esses macabeus aqui, que eram judeus, governaram, mas a maior parte do tempo dessa história aqui, o povo de Israel esteve debaixo de um domínio estrangeiro. A maior parte do tempo, de todo esse período aí. Ou foram os persas, depois babilônios, persas, gregos, depois romanos, mas sempre teve alguém mandando sobre eles. Isso vai crescendo, então, a ideia do Messias libertador, como um libertador político, libertador do domínio dessa nação estrangeira. Então, isso é o que mais se sobressai. Quando se fala em Messias, uma das ideias principais é que esse Messias vá expulsar o domínio estrangeiro. Então, a maioria é esse. Porque durante todo esse tempo, Seria um pensamento lógico, né? porque todo esse tempo
Eles estão lá, estão sob o domínio. A gente lembra lá quando Deus libertou o povo do Egito, tirou da mão do faraó, não é assim? E ele mesmo, Deus, se tornou o líder deles, né? Por meio de Moisés, por meio de Josué, mas eles estavam livres até chegarem a ter um reino comandado por eles mesmos, Davi e Salomão. Por que Davi se torna o ideal? Porque o período de Davi e de Salomão foi o único período de fato que Israel alcançou toda a terra prometida. Você olha assim, tudo aquilo que Deus prometeu da terra só foi conquistada completamente na época de Davi, na época de Salomão. Logo que morre Salomão, o reino já se divide, parte da terra já vai sendo perdida. Antes de Davi, nem toda a terra foi conquistada. Você vê que desde Josué até a época de Davi, a própria cidade de Jerusalém ainda estava na mão dos jebuseus. Tanto que ela se chama cidade de Davi, porque Davi que conquistou. Então, e aquele ideal de Dan a Berseba, que é o total da terra, só existiu sob o domínio de Israel durante Davi e Salomão. Então, eles se tornam os reis ideais. Então, se você espera um Messias, esse Messias tem que ser como Davi e Salomão. Então, como Salomão já começa a cair o reino, né? Então, Davi. Como Salomão já vai ser o motivo do reino cair, então o ideal é que Davi. Então, quem é o novo Messias? Deve ser alguém como Davi. Então, Davi se torna o ideal. Então, o filho de Davi, né? Você vai ver que tem a promessa de Deus, que é: não faltará rei na casa de Davi. Só que desde daqui não tem mais rei na casa de Davi. Desde lá de 515 não tem mais esse rei. Aqui em 515 a gente ainda tem uma tentativa de Zorobabel, né? Lembra lá quando você leu Zacarias e Ageu, a reconstrução do templo? Não aparece lá o sacerdote Josué e Zorobabel na história da reconstrução? Então esse Zorobabel é um descendente de Davi, que some também na história. Ele só aparece ali no meio da história, desaparece, some, não se torna nada, né? E aí, dali para cá, mais ninguém. Então, a expectativa, um rei como Davi, da descendência dele, que tem o poder dele e que liberte Israel. Mas vários grupos vão também pensar muito mais na questão religiosa. Vai ter outros grupos de linha sacerdotal que vão pensar: não, o reino será mais voltado para o próprio templo. Ao invés de se concentrarem na figura de Davi, vão se concentrar na figura do sacerdócio. O novo rei, ele tem que ser um homem que traga a bênção sacerdotal de Deus no mundo. E aí, você cria também uma imagem de um rei davídico e um sacerdotal. Você vai ter grupos, então, que vão esperar um Messias rei, outros grupos esperam um Messias sacerdote, e outros grupos esperam que se junte, seja tudo uma coisa só. O que ninguém esperava é um Messias que morre na cruz. De novo aí, por que enfatizar isso? Porque isso é o que acontecerá com Jesus. E agora, para explicar isso, da onde que veio isso, o que isso significa? Esse será o trabalho aí dos evangelhos. Explicar como Jesus é o Messias prometido, o ideal, mesmo morrendo na cruz. E mais, o morrer na cruz é a parte essencial dele ser Messias. Não era uma tarefa fácil de explicar. Se a gente volta nesse tempo aqui, aonde Jesus vai aparecer, que é bem por aqui, nesse períodozinho aqui, aonde os romanos estão comandando, por volta dos anos 30, que é onde vai ser a morte e ressurreição de Jesus. Nesse período, tem muitos Messias aparecendo. Mas, não sei se vocês já leram o livro de Atos todinho. Quem já leu Atos todinho? Todo mundo.
Todo mundo? Atos é aquele livrinho assim, todo crente gosta de ler, né? Pentecostais, então gostam de Atos, né? Assim? Então, quando a gente está lendo assim, o livro de Atos, não sei se vocês repararam, mas tem um momento assim que os discípulos são presos. E aí o Gamaliel vai lá defender os discípulos. E aí alguém vai lembrar lá, mas teve alguém que apareceu dizendo ser tal e tal coisa, mas desapareceu, né? Tanto que ele vai dizer aquela frase que ficou conhecida, né? Se essa obra é de Deus, vai permanecer. Então, por que ele vai dizer isso? Porque muita gente apareceu dizendo ser o Messias e sumiu. Ou seja, muitos Messias apareceram. Paulo, o apóstolo, também ainda no livro de Atos, ele vai ser confundido com um Messias. Vai ter um egípcio lá que as pessoas vão prender Paulo pensando que é ele. No livro de Flávio José foi um judeu que viveu também nessa época, e ele foi governante, né? Ele foi governador da Galileia por um tempo. Quando estourou essa guerra que vai destruir o templo, ele estava na guerra, né, como comandante da Galileia. E aí ele acabou sendo capturado e acabou sendo levado para casa lá do imperador e escreveu vários livros. O imperador ainda patrocinou os livros dele, né? Ele acabou lá escrevendo. Por isso que você tem a guerra dos judeus contra os romanos, história dos hebreus, é um livro famoso do Flávio José. Mas ele vai contar que nesse período aqui, muitos messias apareceram. Apareceu um homem dizendo assim, ó, está lá nos relatos dele, dizendo que amanhã eu vou abrir o Jordão. Ele divulgou aquilo ali. Chegou no dia lá que ele disse que ia abrir o Jordão, uma multidão foi para lá, para ver ele abrir o Jordão. Aí, quando ele está lá, aquela multidão esperando, aí chegaram os soldados romanos, prenderam um bocado, mataram um bocado de judeu naquele dia, e o cara nem deu as caras. Outro, aí ele vai contar várias histórias que aconteceram. Então, era uma época que tinham vários messias aparecendo. Você lembra uma fala de Jesus, por exemplo, quando alguém disser, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, ele não está só falando do futuro, ele está falando de uma coisa que era comum ali. Apareciam vários e vários messias. Alguns eram interessados em dinheiro, outros eram interessados em fazer fama e só isso, outros eram interessados mesmo em guerra. O fato de Jesus vir da Galileia vai ser uma coisa que vai levantar suspeita sobre ele, porque a maioria dos que queriam guerra vinham da Galileia. Um famoso é Judas o Galileu. No ano 6 da era cristã, ele liderou uma revolta contra Roma. Então Galileia ficou famosa por causa disso aí. E ele apareceu como um Messias. Então, quando João Batista começa a batizar, cria o quê? Em torno dele? Uma expectativa de que ele vai ser esse Messias. Que ele vá libertar Israel dos romanos. Quando ele anuncia Jesus, muita gente segue Jesus por Jesus. Muita gente segue Jesus pela expectativa de que Jesus criará nessa linha de pensamento aí, de que ele vai trazer a revolução. A gente vai ver isso assim, bem aparente no Evangelho, quando João Batista morrer. Tem um texto assim no Evangelho, uma parte do Evangelho, que é quando João Batista morre e Jesus faz o quê? Vai para o deserto. João morre, alguém chega e dá a notícia para Jesus, o que Jesus faz? Larga todo mundo e vai para o deserto. A multidão, sabendo que Jesus está no deserto, faz o quê? Vai atrás dele. Como a maioria desses movimentos de libertação contra os romanos começava no deserto, que a inspiração era Moisés e Josué, o que muita gente pensou que Jesus ia fazer? O João morreu na mão dos romanos. Jesus foi para o deserto. Ele vai começar a revolução. E aí uma multidão vai atrás dele para o deserto.
E a multidão não quer ir embora, não é assim? A multidão está lá e não quer ir embora. E aí os evangelhos vão dizer que a multidão, a contagem que vai dar da multidão é o quê? 5.000 homens. Que é o tipo de linguagem que se usa para descrição na época do exército. 5.000 homens para mulheres e crianças. Então, assim, a gente lê assim como um milagre e tudo, que é o que interessa ao Evangelho narrar, mas o Evangelho já deixa assim transparecer que a motivação daquelas pessoas estarem ali era que eles esperavam que Jesus agora ia começar o reino. Tanto é assim que o João Evangelista vai explicar para a gente que nessa época, nesse mesmo episódio, a multidão vai querer transformar Jesus em rei. Lembra que a multidão vai pegar Jesus e querer transformá-lo em rei? E aí ele vai dar um discurso duro. E aquela multidão vai se dispersar. Aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, esse não tem parte comigo. E aí todos eles estão lá e quando ele termina aquele discurso, no fim só tem os 12. Que ele ainda vai, pelo amor de Deus, fiquem vocês comigo, né? Não, vocês também não querem ir? Aí é onde o Pedro vai dizer, né? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida. Mas a multidão que vai atrás dele ali e quer transformá-lo em rei, eles estão com o pensamento de quê? De que ele é o Messias libertador, revolucionário, que vai expulsar os romanos. Então, essa é a mentalidade que domina. E aí chega no finalzinho dessa história toda, dessa trajetória de Jesus, e Jesus começa, está no capítulo 11 de Mateus, está ali para frente. Jesus já começa a preparar os seus discípulos com o quê? Com a mensagem da cruz. Desde ali. Vem. Desde lá. Até chegar o momento que ele vai para Jerusalém. Desde o 11, 12, 13, 14, ele vai fazendo milagres, mas já vai preparando. Você tem aí o próprio João Batista, aí no capítulo, nesses capítulos 11 e 12 de Mateus, você vai ver o próprio João Batista. Ele está na prisão e ele manda perguntar o que é Jesus? Quem lembra? Ele manda os discípulos dele perguntar a Jesus. Se ele é Messias ou se havia de vir outro. Por quê? Porque até ele ainda tem um pouquinho dessa expectativa de que, mas ele não se apresenta. Ele é o Messias, é ele que vai fazer a coisa toda andar. Só que cadê que ele se apresenta? Ele não se apresenta, não vai. É tudo. Aí Jesus manda para ele a resposta que ele vai, cura uma multidão, faz milagres e manda isso como resposta. Para João saber que é ele mesmo. Ele está fazendo o que ele veio fazer. Só que ele não está fazendo revolução contra Roma. E aí, finalmente, quando parece que vai ter a revolução contra Roma, quando os romanos vêm para pegar Jesus, para prendê-lo, e agora parece que a coisa vai acontecer, aí o que acontece? Jesus é preso. Não faz uma revolução. Ele é açoitado. Ele é levado à cruz e ele morre na cruz. Imagina algo, só para a gente pensar assim, o nível de como é que fica na cabeça desse pessoal que está ali seguindo, que tem toda essa mentalidade de poder, de leitura de toda essa imagem do Messias, do que ele vai ser, do que se espera. Embora Jesus venha falando de cruz, essa coisa toda, mas ninguém levou isso ao pé da letra. Acha que ele está usando alguma metáfora, alguma coisa assim, mas a expectativa é que ele vai chegar em Jerusalém. E os sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 fazem uma linha reta, como se Jesus fosse a Jerusalém uma vez só, né? Desde que ele começou o seu ministério.
Ele começa na Galileia e vem andando, até chegar em Jerusalém, como se fosse uma linha reta, e se ele fosse lá uma única vez. Quando a gente lê o Evangelho de João, você vê que não. Você vê que Jesus vai e volta de Jerusalém várias vezes, né? Que é até uma coisa estranha, né, de encaixar, assim. A gente não percebe as diferenças de intenção. Mateus, Marcos e Lucas, Jesus faz uma linha reta. Ele começa na Galileia e vem, quando ele chegar em Jerusalém, ele morre. Lá em João, não. João, Jesus vai na Jerusalém, volta, vai, volta, várias vezes, né? Principalmente nos dias de festa. Você vê que em João, Jesus vai em várias festas em Jerusalém e volta. Então ele não tem essa linha reta. Por quê? Porque foram vários anos que se passaram. Várias festas da Páscoa, Jesus foi a Jerusalém. Mas os 3 primeiros mostram essa ida a Jerusalém como o objetivo. O que vai acontecer lá é o que está planejado. E o que acontece para os discípulos que estão nessa linha planejada? É que quando chegar lá, o Messias vai se revelar. Ele vai chegar em Jerusalém, ele vai assumir o trono, ele vai assumir o reino e ele vai expulsar os romanos. Só que quando chega lá, ele morre a morte cruel de criminoso. Morte de cruz é uma morte. Posso apagar aqui? Pode, não? Isso aqui é só para a gente se situar no tempo, né? Então ele morre a morte de cruz. No texto do Deuteronômio vai dizer que a morte do madeiro é maldição. Os romanos, quando instituíram, pegaram despertos dessa coisa de crucificação, e quando eles instituíram a crucificação, ela é uma morte para escravos e rebeldes contra o império. Quem imaginaria um Messias que morre a morte da cruz? Nenhum deles. Então, quando Jesus morre na cruz e seus discípulos se dispersam, eles custam a entender o que aconteceu. Porque por mais que Jesus falasse, por mais que ele explicasse, na cabeça deles, na mentalidade deles, eles estão indo para uma revolução. Alguns deles carregam armas, inclusive. Você vai ver isso ao longo do Evangelho. Eles estão na expectativa de uma revolução. A gente tem grupos nesse período aí que são os fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Esses são os principais. Os fariseus, eles esperam que quando o Messias aparecer, o Messias vá elevar a lei. O Messias vem quando todo judeu começar a cumprir a lei. E o Messias, quando aparecer, ele vai tornar plena a lei. Então, a lei é o que vai tornar reconhecido esse Messias. E na força da lei de Moisés. É esse o pensamento dos fariseus. Os saduceus não têm expectativa messiânica alguma. Os saduceus, na época, mandam em Israel. Eles são o grupo que lidera. O que eles esperam? Esperam que o Messias não venha. Porque eles já mandam. Eles que mandam. O que eles esperam? Esperam que continue desse jeito. Eles se declaram sacerdotes, né? Os herdeiros do sacerdócio, e eles fizeram um acordo com Roma e governam. Então, os sacerdotes dessa época, eles estão em acordo com Roma.
Que tipo de Messias eles esperam? Não esperam Messias. Eles não têm expectativa messiânica. Pelo contrário, eles participam de grupos que eliminam supostos Messias. Então, não é um grupo que tenha... Você vê que tem judeu também que não tinha expectativa messiânica. Pelo contrário, eles esperam que não venha nenhum Messias. Porque é eles que estão mandando. Você tem os essênios. Os essênios são o contrário. Eles também são de família sacerdotal, mas eles se desligaram do templo, foram morar no deserto e eles esperam um Messias, esse sim, um Messias apocalíptico. Os essênios, eles eram também da família sacerdotal. Só que eles saíram do templo de Jerusalém, foram morar lá no deserto da Judéia, foram viver longe de todo tipo de luxo, formaram uma comunidade que não tem luxo algum, eles vivem só do que a própria comunidade planta e colhe, eles vivem longe de tudo, vivem a maior parte do dia orando e lendo a Escritura, tanto que aquela biblioteca que foi encontrada agora em 1945, né? A biblioteca de Qumran é desse grupo. Agora? É agora em vista da época, né? Porque eles são do século I e a gente só encontrou a biblioteca deles em 1945, que estava intacta lá. Né? Mas eles faziam o quê? Eles colecionavam escrituras, principalmente escrituras proféticas sobre o Messias. Eles formaram uma comunidade profética, eles são descendentes de sacerdotes e eles foram morar no deserto. E o que eles esperam sobre o Messias? Que esse Messias seja um Messias apocalíptico. Que quando ele aparecer, ele vai explodir o templo. Exatamente, eles têm essa. Ele vai explodir o templo de Jerusalém. Porque para eles, os saduceus fizeram o quê? Profanaram o templo. Esse grupo que está lá liderando o templo, profanaram o templo, mas a expectativa deles não é que acabe o templo, é que ele exploda aquele templo e construa outro naquele lugar. Então, são apocalípticos. Eles esperam uma coisa radical, assim, que quando o Messias aparecer, vai ter sinais no céu, coisas extraordinárias, e ele vai explodir o templo. Quebrar pau. E vai nascer esse novo templo. E eles acreditam nisso piamente. Para você ter uma ideia, eles vivem no deserto orando, jejuando, esperando esse Messias. Por quê? Porque eles esperam que eles serão o povo desse Messias. E eles, quando esse Messias aparecer, serão um grupo privilegiado que vai governar com ele. Aqui, eles esperam que eles são os privilegiados. Né? Esses aqui já são privilegiados agora, então, de preferência que o Messias não venha. Agora, tem esses aqui não acreditam em um Messias que vai explodir tudo. O que eles esperam? Os zelotes esperam um Messias que vai aparecer quando eles tomarem a força. Tomarem o poder, a força. Então eles são guerreiros. São um jeito fácil de você entender os zelotes. É só você olhar para o Oriente Médio hoje. Os grupos talibã. É a mesma coisa. Os zelotes eram desse estilo aí. Eles esperam e eles vão fazer várias guerras contra os romanos, várias incursões. Vão entrar no meio de festas. Você tem, dentro dos zelotes, tem um grupo chamado sicários. Que era o pessoal que era treinado num tipo de pequena adaga, que eles entravam no meio do povo nas celebrações e saíam matando com aquelas adagas ali. Então esses zelotes, eles esperam um Messias guerreiro, que vai aparecer quando eles tomarem a posição de guerra. Qual é o modelo deles? O modelo deles é Josué, da Bíblia. Eles pensam que Josué não pegou na espada para invadir Canaã? Eles pensam, a gente tem que fazer do mesmo jeito. É o que eles pensam. Então, eles são guerreiros. Olha que coisa estranha, né? Quando você olha assim, o grupo que Jesus reúne. Você vê como Jesus reúne um grupo de discípulos
difícil de entender, assim, logicamente, porque Jesus consegue. Ó, o Zelote, ele tem um ódio mortal contra os romanos. Ódio mortal de matar, literalmente. E aí você tem os publicanos. O que é o publicano? O publicano é o cara que ele aprendeu a lidar com os romanos. Ele começou a ganhar dinheiro com os romanos. Pô, não vou entrar em guerra de Messias nenhum. Eu vou o quê? Aproveitar os romanos e ganhar dinheiro com eles. Então, o publicano passa a ser o quê? O cara odiado principalmente pelos zelotes, porque ele é considerado o quê? Um traidor da pátria. Porque ele trabalha para o romano, que é o inimigo. E eles ganham dinheiro com isso. Os romanos, eles fazem um sistema de imposto que eles vendem várias regiões assim para determinados grupos e diz, agora você vai lá e cobra o imposto, a parte que você cobrar mais é sua e a parte X de porcentagem é de Roma. E aí sai vendendo os territórios. Aí você vai ter Zaqueu, você vai ter. O próprio livro que a gente está lendo é o livro de Mateus. Mateus é o quê? Publicano. Mas o Mateus, que é o publicano, você vai ver que no grupo dele tem o quê? Simão Zelote. Você imagina, Jesus bota todo mundo no barquinho e vai atravessar o mar da Galileia. Aí você tem os zelotes, você tem o publicano, você tem fariseus lá seguindo Jesus. Então, você tem todo mundo de vários grupos. Jesus coloca todo mundo junto. Esses grupos que só Jesus mesmo faz isso, né? Não faz isso até hoje, né? Só Jesus. Assim, ele une grupos e eles se entendem, né? E vão se entendendo. Você tem lá, entre os... E aí esses grupos aqui, eles vão ter vários. Como Jesus não é de grupo nenhum, Jesus é um mestre que não é de grupo nenhum. Quando você tinha um grupo que não era de grupo nenhum, você tinha gente de vários outros grupos que se juntavam também. Então, você pega o publicano, é o cara que aprendeu a lidar com os romanos. Você tem o fariseu ele fica a meio termo. Alguns fariseus se dão bem com os romanos, outros não. O saduceu também assumiu o poder dos romanos lá, fez um acordo com eles, e os romanos é que elegem nessa época aí. Quem elege o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é eleito por Roma no tempo de Jesus. O sumo sacerdote, você vai ver, toda a linhagem sacerdotal ali não é mais como era lá no tempo do Antigo Testamento. Agora os romanos que elegem. Tanto que na época de Jesus, quem é o sumo sacerdote? Quando Jesus vai ser julgado? Caifás. Caifás foi eleito por quem? Pelos romanos. Anás, que era o sogro dele, era o sumo sacerdote. Você vê que quando você está lá no Antigo Testamento, o sacerdócio, o cara só assumia depois que o outro morria, não era assim? Agora não, você vê que tem ali, ó, você tem o Anás e tem o Caifás, os dois estão ali. Nem filha sua. É? Então, é o quê? Uma eleição romana. Os saduceus estão debaixo disso daí. Os essênios estão longe de tudo isso, estão lá no deserto. Esperando a coisa pegar fogo, né? É o cara que se abandonou tudo, foi para o deserto e está lá esperando esse Messias que vai chegar e tacar fogo em tudo. Está longe de tudo. Mas eles não pegam em armas, nada disso. A coisa do essênio é oração, jejum, estudar e morar no deserto. A batalha deles, eles esperam exatamente uma guerra espiritual. Quando esse Messias chegar, ele vai fazer isso. Então eles são um povo dessa mentalidade. Mas todos eles, você junta todos eles, e nenhum deles tem uma expectativa. O mais próximo é o essênio. O essênio ainda tem, dentro da tradição dos essênios, a possibilidade de 2 Messias. Eles esperam lá que vai surgir 2 Messias.
um Messias real e um Messias sacerdotal. E um deles pode morrer no caminho. Mas não espera que seja aquele tipo de morte que vá salvar alguém. É só a morte que pode acontecer com ele para que o outro Messias se torne o rei, se torne o poderoso lá, que vai explodir o templo e começar tudo de novo, uma nova ordem. Mas o que ninguém deles esperava, que não é a expectativa de ninguém, é esse Messias que morre na cruz para salvar o pecador. Isso não está na cabeça. Todos eles é. Morre por todos eles. É. Todo mundo. Então, essa Tudo mentalidade. gente boa, hein? Então, quando Jesus vem e ele chega em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, e ele vai celebrar a última ceia, com todo esse tipo de expectativa, até mesmo os seus seguidores também, é claro, isso está na mente de todo mundo, estão esperando também que vá acontecer, ou que ele vai explodir o templo, ou que ele vai criar uma nova lei. Tudo do que tem aqui tem um pouco lá no grupo de Jesus. Mas o que nenhum deles esperava é o que aconteceu. E agora, depois do que aconteceu, como explicar que o que aconteceu é o que ele tinha falado? Esse vai ser o trabalho gigante dos evangelhos. E o Mateus ele vai usar duas coisas para explicar isso. Não só o Mateus, como os outros evangelhos também. De todos esses grupos aqui, nenhum deles tinha a expectativa de um Messias que morre na cruz do Calvário. E nenhum deles tem uma expectativa de Messias que esse Messias seja Deus. Para todos eles o Messias é um homem comum, ou alguns, os essênios, um anjo, no máximo. Mas nenhum deles tem uma expectativa de um Messias que seja o próprio Deus que desça. Então, olha como o que acontece na realidade é diferente do que a expectativa tinha sido criada. Jesus é Deus e Jesus morre na cruz por nossos pecados. Como que o Mateus vai explicar? Ele vai usar duas coisas. Agora, como explica? Mas primeiro, eles levaram um tempinho para explicar, porque primeiro eles tiveram que entender. Levou tempo. Por isso que os evangelhos não são escritos logo de imediato. Eles são escritos tempos depois. Porque os próprios discípulos tiveram que entender. A partir da morte e ressurreição de Jesus, eles tiveram que revisar tudo o que Jesus falou. Toda a profecia. Você se lembra que quando Jesus ressuscita e ele está caminhando com dois dos seus discípulos, eles estão indo para Emaús, o que eles falam para ele? Ainda não sabem que é ele. Eles dizem o quê? Esperávamos que fosse ele que ia redimir a Israel. Nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel. Você sente a decepção da fala dele? Ele morreu na cruz, né? Nós esperávamos que ele ia redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia da sua morte. Ainda vai dizer, algumas mulheres disseram que o viram, tal, mas... E aí o que Jesus faz? O texto vai dizer assim, ele começa pelas Escrituras. Eles ainda não sabem que é Jesus, né? Estão andando lá, e ele vai explicando pelas Escrituras o que deveria acontecer com o Messias. Quando chegar no final daquela conversa ali, eles chegarão perto da casa, eles chamarão ele para entrar, quando ele partir o pão, aí que eles vão reconhecer, e aí eles vão dizer aquela frase, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco, né? E aí eles vão voltar correndo para Jerusalém. Mas eles estão o quê? Na expectativa de que deu errado. Na cabeça deles deu tudo errado. Os discípulos, quando Jesus é preso, eles se dispersam, porque para eles
a coisa saiu errada. Mateus vai começar a escrever, e o Evangelho de Mateus é por volta aí já dos anos 70 a 80 do primeiro século. A história toda aconteceu nos anos 30, a gente já tem aí de 40 a 50 anos depois. Então, levou um tempo para entender, para compreender, para colocar isso do jeito que eles vão colocar agora. Agora, como que ele vai explicar isso? Aí, a morte do Messias. Ele vai usar duas coisas que já estavam há muito tempo sendo ensinadas em Israel. A Páscoa e o Yom Kippur. Dia da expiação. O dia do perdão, né? São duas coisas que tem na Escritura que o Mateus, Marcos e o Lucas vão usar para explicar o que aconteceu com Jesus e que já estava previsto. Como entender por que Jesus morreu é fácil, né? O porquê. Por que ele morreu? Morreu porque ele era uma ameaça para os romanos. Então, o porquê morreu? Uma questão histórica. Os romanos e os saduceus consideraram uma ameaça. Agora, para quê? Aí é diferente, né? Qual é a razão da sua morte? Para que ela serviu? Qual foi a utilidade dessa morte? Aí já muda. Porque, segundo o Mateus, e segundo o Marcos e o Lucas, e também o João, ele morreu para redimir os pecados. Mateus já começa dizendo isso quando explica o nome de Jesus. Ele será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mas isso ele costuma entender. Ninguém esperava um Messias que fosse salvar do pecado. Esperava um Messias que fosse salvar de Roma. Agora, do pecado era a novidade, que aí depois eles vão dizer, mas não era novidade. Sempre esteve lá. Era a verdade que sempre esteve presente, mas, dada a situação da época, dada a necessidade do momento, aquilo que sempre esteve revelado ficou difícil de ver. Às vezes a situação fala mais alto, né, do que a revelação. Então, a gente vive isso até hoje, né? A situação que a gente vive encobre a realidade daquilo que realmente é. Então, para eles, dada aquela realidade de opressão, de domínio, de reino de fora dominando ali, e daquela constante expectativa da promessa de um reino messiânico, eles afunilaram essa visão do Messias a uma coisa política, religiosa. Depois que tudo aconteceu, aí eles conseguiram entender. É mais do que isso. O Messias, na verdade, veio fazer uma revolução muito maior, muito mais profunda. Ele veio livrar o povo do pecado. E ele veio libertar do poder das trevas, não só do poder. Ele veio fazer uma transformação muito maior do que aquela que tinha sido imaginada. E o alcance dele não é só para uma nação e um povo, mas é para toda a humanidade. Agora eles vão compreender isso. Aí como que ele vai ligar isso? Primeiro, a Páscoa vai ser a chave para entender isso. Aquela Páscoa que vem sendo encenada desde Êxodo 12. Isso aí vai ser a compreensão dos evangelhos, para entender o que foi a morte de Jesus de fato. E segundo, o Yom Kippur, o dia da expiação, que é o Levítico 16. As duas coisas serão as duas chaves para entender o que significou a morte de Jesus, como ela já estava explicada na Escritura e como ela
realmente faz aquilo que realmente Deus prometeu desde sempre. Vamos lá, a Páscoa. A gente falou, a Páscoa está no capítulo 12 do Êxodo, quando eles vão sair do Egito, o povo de Israel, e aí vai ter a celebração, começar a celebração da Páscoa ali. Para se livrar da escuridão do Egito, para se livrar da morte do primogênito, Deus vai instituir para Israel, né? E ali será o começo dos anos para eles, começo do tempo, a Páscoa. Como era a Páscoa ali naquele tempo? Naquele momento? Ela será, pega lá um cordeiro, vai matar o cordeiro, vai passar o sangue desse cordeiro na porta, assim? Mais o quê? Quem lembra? O que tinha que fazer com esse cordeiro? Lá na Páscoa, Êxodo 12. Assar E dividir. Dividir o que sobrar. Isso aí. Então era o quê? Uma refeição que era feita lá às peças, não é isso? Tinha que ser de pé, pronto para sair, pronto para ir embora. Então era o último movimento deles, ainda como escravos, e o primeiro como livres. Que é a transição aí. A Páscoa, então, era o momento da libertação deles. E é, com ela ali, Deus ia enviar a última praga sobre o Egito, e a Páscoa seria a proteção deles e também o passe de saída, né? O carimbo ali da saída do Egito. Então, essa é a Páscoa. Mas ela deveria se tornar um memorial, para sempre Israel lembrar daquele momento ali. Então, se tornaria uma celebração memorial. Sempre eles teriam que fazer, todo ano. Todo ano uma Páscoa, todo ano. Só que quando vai passando o tempo, né, que eles já não estão mais no Egito, não tem mais pressa, então as coisas vão mudando um pouquinho, né? A celebração ela vai sofrendo modificações. No tempo de Jesus, a Páscoa já era bem diferente. Já não tem pressa, a Páscoa se juntou com uma outra festa, que é a festa dos pães ázidos, né? Pão sem fermento. Já ali no Êxodo a gente vê que elas são muito próximas e elas acabaram se juntando numa coisa só. Então agora a Páscoa ela é a Páscoa mais os pães ázidos. E aí juntou tudo numa celebração. Mas essa Páscoa ela vai se tornar assim uma forma didática de Israel aprender sobre como Deus liberta. E como Jesus, a sua morte, também significa libertação, a Páscoa será o quê? O modo didático de se aprender como finalmente Deus libertaria da opressão do pecado. Como seria isso? Aí a gente vai ver um jeito fácil da gente ver isso, é com o próprio Jesus. Ele vai celebrar isso daí. Antes de ir para a cruz, Jesus vai fazer o quê? Vai celebrar a Páscoa, né? Em todos os evangelhos, todos os quatro. Ele vai celebrar a Páscoa. Vai celebrar como era celebrado no seu tempo. E ele vai ligar a celebração da Páscoa com o evento da cruz. Como a gente falou, Jesus morreu na cruz como um ato público. Não tinha nada de religioso. Um ato feito pelos romanos lá fora. Como que os evangelhos conseguiram ligar esse ato da morte de Jesus cruel e entender essa morte cruel como um ato de sacrifício? Vocês lembram que o sacrifício era feito aonde? No templo. Ele era o quê? Um culto. Precisava de quê? Precisava de sacerdotes, precisava de oferta e precisava de liturgia. Tinha
Ritual, uma liturgia. Assim, você reconhece um sacrifício. Tem um sacerdote celebrando, tem uma oferta sendo oferecida e tem uma liturgia. Agora, se você estivesse lá, digamos que você foi teleportado, assim, transportado no tempo, né? Em que o João pegou lá uma máquina do tempo, voltou lá atrás, né? E vai passar lá diante da cruz de Jesus. Como queria reconhecer que aquele homem morrendo numa cruz, aquilo ali era um sacrifício? Era óbvio? Tinha alguma coisa de religiosa, de alguma coisa que lembrasse uma oferta a Deus? Não. Tinha muito sentido. Parece o quê? Se fosse uma coisa assim televisionada, né? Se tivesse lá uma câmera na época filmando, o que você veria? 3 criminosos numa cruz. Digamos que você não leu nenhum evangelho, não sabe nada desse Jesus que está ali morrendo, e tudo que você sabe é que os romanos matam na cruz os seus piores inimigos, aquilo que eles consideram os piores dos piores. O que você pensaria desse Jesus que está ali morrendo? Mais um criminoso qualquer. Mais um criminoso. Agora, olha como os evangelhos ligam essa morte de Jesus a um sacrifício feito a Deus. Como que eles ligam isso? Pela Páscoa. Como que vai ser isso? Vamos ver como Jesus faz. Antes de Jesus ir para a cruz, a primeira coisa que ele faz é celebrar uma ceia de Páscoa. A época que ele escolhe é a época da Páscoa. Ele vai morrer na Páscoa. Algumas Páscoas antes, Jesus esteve em Jerusalém. E a gente até falou aqui, ele vai dizer o quê? Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem Páscoa. Isso ele fez num dia de Páscoa, que ele estava lá. A gente já falou isso. Mas ainda não dá para entender o que ele está dizendo. Só escuta assim, tanto que o pessoal vai embora. Né? Não faz muito sentido o que ele está dizendo. Parece um negócio estranho. Você vai ver que no comecinho do cristianismo, muitas pessoas acusaram os cristãos de serem canibais. Uma das acusações contra o cristianismo era de canibalismo. Por quê? Eles diziam que se reuniam para comer a carne e beber o sangue de alguém. Você imagina na época? Uma das acusações, né, e uma das razões de perseguição ao cristianismo é que os cristãos eram um grupo estranho de pessoas que se reuniam para comer a carne e beber o sangue de alguém. Imagina alguém que é inimigo do evangelho, né? Quer falar mal do evangelho. Uma coisa fácil na época era o quê? Olha, quem são os cristãos? São pessoas que se reúnem para comer carne de alguém e beber o sangue de alguém. Isso soava estranho. Hoje não, né? Hoje é normal, é tranquilo. Mas imagina antes do cristianismo ser conhecido. Então, essas palavras de Jesus, na hora, não fazem o sentido que fazem hoje. Mas aí, quando ele se reúne aqui, ele vai fazer a Páscoa. Mateus, capítulo 26, Lucas, capítulo 22, em Marcos também, Marcos 14, né? E João 18, 17. Na verdade, João começa desde o 13. Né? João ele começa a narrar a parte da morte de Jesus já do meio do Evangelho para frente. Como que a gente vai entender que a morte de Jesus é a morte de um cordeiro pascual, que vai libertar alguém? Primeiro, ele chega lá para reunir seus discípulos, aí se juntam, aí tem um jantar. É o jantar da Páscoa. Como que se fazia? Na época de Jesus, eles separavam a Páscoa em quatro estágios. Aí Jesus vai fazer isso. Ele junta os seus discípulos.
num jantar à noite, e ele vai celebrar a Páscoa. Como se celebrava? Se dividia em 4 partes aquele jantar. As 4 partes, hoje é um pouquinho diferente, pequenos detalhes diferentes, mas no século I, eles dividiam em primeiro cálice, 4 cálices, de vinho que vão organizar a Páscoa. Então, Jesus está para morrer na cruz, ele já sabe disso. Ele sabe que daqui a pouco vai chegar a sua morte. E aí ele reúne os seus discípulos para celebrar um jantar. Olha lá, um jantar de Páscoa. Nesse jantar, eles terão toda uma cerimônia, todo um ritual. Jesus vai como anfitrião. Normalmente na Páscoa sempre tinha um anfitrião, que era o dono da casa, ou o mestre dos discípulos. Eles se reuniam. O mestre dos discípulos se tornava uma espécie de pai dos discípulos. Eles não estavam ligados à família, então ele atuava como o pai de família, porque o pai de família é que fazia a organização. E é até hoje assim, né? Até hoje o pai de família no judaísmo organiza a celebração de Páscoa como memorial. Jesus reúne os seus discípulos nessa Páscoa. E aí eles vão fazer um ritual que vai começar ali e só vai concluir na morte na cruz. Aí a gente vai ver como a morte da cruz, na verdade, ela vai ter um ritual que quem estava passando ali não sabia, mas para os discípulos esse ritual estava acontecendo. Só que ele começou lá atrás. Por isso que todos os 4 evangelhos vão colocar isso daí. Antes da cruz, todos eles vão fazer questão de narrar esse momento que Jesus vai escolher um lugar e celebrar a ceia com seus discípulos. Que será, aí o nome famoso, a última ceia. Deu polêmica recente, né? Mas a gente vai ver como essa última ceia é tão importante no Evangelho. E aí tem lá, como que era organizada essa ceia? Tinha 4 cálices de vinho, cada um marcava o momento da celebração. Então a gente tem no culto, né? Você não tem assim no culto a parte do louvor, a parte da oração, a parte da pregação. Então, é o ritual. Isso é o que faz alguma coisa ser um culto. Então, a Páscoa era um culto. Quando ele está no Getsemane e fala, passe de mim esse cálice. Vai fazer parte. Vamos chegar nesse. Mas é isso aí mesmo. Está dentro disso aí. Está vendo? Você está dentro do... Está dentro do script. É parte disso aqui. Tem cara de sal, mas tá Exatamente. Então, ó, então vai começar. Agora, na verdade, ó, essa morte de Jesus, ela antecipa até lá. Ela começou desde quando ele começou a Páscoa. Ele já começa a sentir e a vivenciar essa morte desde lá. Por isso vai ter essa cena que ele falou aí do Getsemane. Né? Então, primeiro cálice, lá, vou botar uns nomes esquisitinhos aqui, né? Nome diferente, mas só para a gente saber como era o ritual. Cálice Kiddush. Que é nada mais, nada menos que o cálice da santificação. Então Jesus morre na época da Páscoa. Ele vai celebrar a Páscoa antes da sua morte, para que a sua morte
ganhe sentido de sacrifício. E é o que acontece antes que dá esse sentido de sacrifício. Porque senão seria só um ato público de morte cruel. Mas quando os evangelhos começam a contar isso, essa cena anterior, o que eles querem fazer? Eles querem tirar da nossa cabeça a ideia de que aquilo ali é uma coisa que Roma fez para mostrar que, na verdade, aquilo ali é parte de um plano e de um culto, e que Jesus é o sacrifício e que está ligado a tudo isso aqui. Então, primeiro momento dele, ele começou levantando um cálice de vinho. E esse cálice é o cálice da santificação. Então, tudo começou ali. Aqui é que começa a fazer sentido a morte dele, desde que ele levantou um cálice da santificação. É a introdução, e é feito até hoje, né? Os 4 cálices são cumpridos até hoje no ritual de Páscoa, e começou já no século I já existia, né? E dali para frente. Mas esse cálice da santificação, que dá início à cruz, quando ele levanta, e aí ele dá uma bênção e proclama o cálice da santificação. Antes disso, né, ele vai dar aquela frase, né? Bom é estar aqui com vocês, comer essa ceia com vocês. Isso é parte da introdução. Ele levanta o cálice, pronuncia uma bênção, e aí começou a Páscoa. Eles ainda não comem nada, só vão pegar aquela parte ali da santificação, pegar a bênção, e aí dá essa introdução, e aí o pai de família, ele vai apresentar o que é aquela cerimônia, e aí eles começam a pegar ervas amargas e um pedaço de pão, que aí eles vão relembrar o que aconteceu no êxodo. E aí vem o segundo cálice, que aí o pai de família levanta, e esse cálice é o cálice quem vem? Deixa eu descer isso daqui. Tá melhor. Proclamação. Cálice de Agadá. Cálice da proclamação. Aí ele levantou lá o cálice. Aí depois que ele levanta esse cálice e abençoa, aí agora tem uma parte da cerimônia, começa aqui, que é a proclamação, que é quando vai contar toda a história do povo. Aí normalmente na cerimônia quem faz tem a participação das crianças, né? Ou do mais novo, se não tiver criança, pega o mais novo da turma, e aí esse mais novo vai fazer a pergunta: por que nesse dia nós comemos ervas amargas? Por que nesse dia, diferente dos outros, nos outros dias a gente come pão com fermento, mas nesse dia só comemos pão sem fermento? Ele faz a pergunta. E aí o pai de família aproveita a pergunta para contar a história do Êxodo. Isso já está lá desde o Êxodo 12. Né? E aí ele conta a história. Isso tem que ser feito toda a Páscoa. Por quê? Para relembrar a Escritura. Se você olhar em todas as cenas da Páscoa, você vai ver que Jesus vai fazer o quê? Ele vai pegar o pão e vai fazer o quê? Explicar. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ele muda, ao invés de ele contar o passado, olha como ele já faz uma coisa diferente, mas mantém dentro do mesmo script, só que agora
Até ali as pessoas fazem o quê? A libertação é lembrança do passado, porque Deus salvou lá atrás, fez assim, fez assim, fez assim. O que Jesus já está fazendo? Ele atualiza. Isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Ele está fazendo o quê? Proclamando, ensinando a história da salvação. Só que ele já está mostrando a história como vai ser para frente. Ao invés dele relembrar o passado, ele mostra o futuro, porque ele vai começar essa nova Páscoa. Mas ele está fazendo isso para que eles entendam, depois eles vão entender, né? Na hora eles não estão entendendo nada, mas depois, quando eles relembrarem, aí eles vão entender o que significou a morte dele e por que ele fez isso. Aí eles vão lembrar. Ele levantou um cálice e ele falou tudo isso. E aí, depois que toda a história é explicada, tem um terceiro cálice. O terceiro é o cálice colocar da bênção. Tem um nome aqui que é cálice Braha, cálice da bênção. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, Paulo vai falar sobre esse cálice, o cálice da bênção. Não é o cálice da bênção que nós levantamos, é nesse cálice aqui que Jesus vai fazer a mudança aí de Páscoa judaica para celebração cristã. Aqui que ele vai fazer a troca, a mudança. Ele vai levantar o cálice da bênção. Lucas 22, assim, quando você lê os evangelhos, não fica muito aparente que tem mais de um cálice. Né? Mas quando você lê Lucas 22, você vê que tem. Ele vai deixar assim a pista de que tem mais de um cálice na mesa. Falta 5. Já? Agora está começando a entender. É o cálice da bênção. É o cálice que ele vai abençoar. Para a cristã, que é a Eucaristia cristã, ou a ceia cristã, né? A Eucaristia quem usa muito é o católico, né? Mas é a mesma coisa, né? A Eucaristia é o ato de celebração da comida ali, celebrar, dar graças, né? Então, é a celebração cristã e a judaica ele vai aqui. Só que na Páscoa normal, ainda tem um quarto cálice. O coelho está longe. Que é o cálice de Halel. Tem um chocolate, cara. Nunca desviaram a Páscoa para isso. Nada a ver, né? Fala. Cadê o coelho aí? Não tem. Não tem. Cadê o bacalhau? Cadê? Bem longe mesmo. Eu quero saber onde tem as ervas amargas. Das folhas amassadas no chá. O quarto cálice, o cálice de Halel, ele é o cálice de louvor E concha. e também chamado de cálice da consumação, que é o que encerra a Páscoa. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que, para a gente entender, no terceiro cálice, depois que ele é levantado, cada cálice que é levantado dá uma bênção e aí acontece de comer alguma coisa. Né? Depois do terceiro é que realmente faz a ceia, que é comer a comida. Comer o cordeiro, comer as comidas que tiverem, acontecem aqui. Até aqui eles comem, tem lá um pãozinho com erva amarga, aqui ainda não come nada, tal, e aqui é que é a ceia. E aqui é o depois da
Você canta o louvor. Se você. Isso aí. Agradecer. Aqui, vamos se lembrar do louvor. Celebração. Aqui canta um louvor entre o primeiro e o segundo. E aqui canta outro louvor. O louvor aqui padrão é o Salmo 113 e 114. Aqui são os Salmos 115 até o 118. Você lembra que todos os evangelhos também vão dizer que Jesus, quando terminou, eles cantaram. O que cantaram? O que canta aqui? Depois da terceira, 115 a 118. Só que termina aqui. E uma coisa que acontece na Páscoa de Jesus é que ele não termina a Páscoa. Ele não faz o quarto cálice. Depois do terceiro, que ele dá a bênção, o cálice da bênção, eles cantam o hino, só que em todos os evangelhos vai dizer o quê? Que eles saem cantando o hino, andando para o Monte das Oliveiras e vão para o jardim do Getsemane. Então, para a gente que lê assim hoje, né, a gente nem se dá conta que faltou um pedaço. Mas se um judeu lê, né, ele já vai perceber que, né, judeu da época lá que está acostumado lá de como se procedia, e vão saber que faltou um pedaço. A do pão asmo era antes da Páscoa, né? Oi? A festa? Do pão asmo era antes da Páscoa, antecedia, né? Que É. era feito uma semana, né? É. De festa e a Páscoa uma noite, não é isso? Isso. Agora é tudo. Ainda dá, ainda prossegue, né? É. Prossegue a festa. Mas juntou tudo numa só. Seria só num só. Aí, e aqui Uma também semana você já seria a come. preparação para a Páscoa, né? Isso aí. E aqui Páscoa você já é come noite. tudo junto, né? Já Exato. come. E aí dá a festa. Mas a noite da Páscoa, que é a noite do jantar de Páscoa, né? Jesus para aqui e ele sai cantando o hino. E ele não termina a Páscoa. Olha só que coisa. Todos os evangelhos, E vai continuar. ele sai cantando o hino. O que ele sai cantando? Qual que é o hino? É o Salmo 115 a 118. Você se lembra desses salmos? Quem lembra aí? Conta aí. Ó, Salmo 116. Mais famoso, né? Cultos de ação de graça, então? Que darei eu ao Senhor? Todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Vai. Preciosa é aos olhos do Senhor. Você imagina aqui, ó, para você ter uma noção do que está acontecendo lá. Jesus, ele está aqui, eles estão lá sentados, celebraram a Páscoa, ele parou aqui e eles saem cantando. E eles vão para o Monte das Oliveiras e vão entrar no jardim de Getsemane. Cantando isso. Cantando o Salmo 115 a 118. Imagina isso com Jesus. Preciosa é aos olhos do Senhor. E ele sabendo tudo que vai acontecer. E o que ele está cantando tem tudo a ver com isso. E aí ele vai entrar. É por isso que ele entra e o que acontece com ele no jardim? Ele entra em um estado de oração e profunda angústia. Cantando tudo isso daí. Ele sabe tudo que vai acontecer, ele já está continuando. E ele parou a Páscoa e ele está indo. E o que ele vai falar no jardim? Pai, se possível for, esse cálice. Quando a gente lê isso, né, normalmente a gente liga isso aqui. A gente liga ao Isaías 51, o cálice da vingança, liga com Jeremias 25, o cálice da vingança. Mas agora, se você olha isso dentro do que está acontecendo ali,
E você se lembra que ele deixou um cálice de fora? Não faz bastante sentido? Todo Faz. sentido. Ele agora dizendo o quê? Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. É uma ceia diferente agora. Ó, Que não vou Que é isso, gente? ainda tem um cálice lá que ele deixou. E ele vai cantando e vai chegar lá. Esse cálice é o cálice de Halel, que é o de louvor, e é o cálice da... Consumação. Estamos sempre. E aí ele deixou. E ele vai. Se possível for a parte de mim, cara. Mas se não, seja feita. A sua vontade. Por quê? Porque ele sabe que quando consumar, o que acontece quando se consuma aqui? Depois de comer a Páscoa, ele é o sacrifício. Ele próprio é a Páscoa. Ele está celebrando aquilo que ele mesmo é. Ele é o próprio Cordeiro. Mas ele está ali celebrando aquilo tudo, mas ele sabe que na realidade toda aquela encenação que vem sendo ensinada séculos e séculos e séculos, chegou a hora do quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou a hora dele consumar. E aonde que ele vai consumar? Na cruz. Por isso que quando estiver lá no alto da cruz, Está você se lembra que vai dizer, mas antes disso vai dizer uma coisa. Elohim, Elohim. Também. Né? Isso, né? Vai ter tudo isso. Mas antes dele dizer está consumado, o que ele vai dizer? Não vai ser ele que vai dizer, vai ser o escritor que vai dizer, né? O narrador. João, capítulo 19, verso 28. João 19, 28. Mais tarde, sabendo que Jesus já estava concluindo para que a Escritura se cumprisse disso. Disse: tenho sede. Para quê? Para que a escritura, Se cumprisse. ele disse, Tenho sede. então ele, de repente ele sentiu sede e falou, estou com vontade de beber alguma coisa? Não. Ele disse isso para quê? De propósito. Para cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. Você se lembra que antes, lá em Mateus, quando Jesus começou tudo isso, ele falou uma expressão, ele disse assim, ó, nunca mais beberei do fruto da vide até que o reino se cumpra. Liga uma coisa na outra. Ele falou isso lá. E aí no meio do caminho que ele está indo para a cruz, vão oferecer para ele vinho com fel, ou vinho com, que servia de um tipo de coisa para parar a dor. E ele não vai beber, não é assim? E ele vai estar na cruz. E ele vai ter sede na cruz, mas ele vai esperar, vai esperar. Em João vai dizer o quê? Que finalmente, quando ele viu que tudo estava cumprido, para cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. O que vão fazer? Um cálice cheio de vinagre. Que é vinho azedo. Mas como é que vão dar esse vinho a ele? Na esponja. Vão pegar um... Mas mais do que isso, o texto ainda vai dizer um nomezinho para isso. Colocaram na ponta uma vara de isopo. Da onde você conhece essa planta? Êxodo capítulo 12, a prescrição lá era o quê? Mata o cordeiro, pega o isopo, molha no sangue do cordeiro E passa na planta. Agora alguém vai lembrar de pegar exatamente a mesma planta, Eita. molhar no vinho azedo, levar até ele e ele vai beber. João vai dizer aqui. Só não acredita em Cristo em tudo. E aí quando ele beber, ele dirá uma frase, que é está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
Só depois que ele tomou, ele disse: está consumado. O que está consumado? Quarto cálice. A Páscoa e a cruz. Celebração. Fechou ali. Né? Mas agora completou. O que começou aqui? Então, toda essa cena da cruz, ele colocou isso tudo dentro de quê? Dentro de um ato de culto. Mas você vê que tudo é um culto. Quem é o celebrante do culto? O próprio Jesus, porque ele que começou lá. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Ele abriu o culto e Fechou. Exatamente. Mas ele mesmo também é o sacrifício. Então, como que vai explicar essa morte do Messias? A Páscoa vai ser a explicação. Por quê? Porque a própria Páscoa já mostrava o Cordeiro de Deus. Essa morte dele não foi plano dos romanos. O que os romanos fizeram foi só uma parte da história. Mas Jesus já estava no comando da situação. Ele estava celebrando um culto. Começou desde lá de trás. E ele veio mantendo. E aqui ele veio cantando. Não é? E agora veio, e na cruz, quando ele morre, e aí alguém fura o seu lado, e escorrerá dali o sangue. E dali, ele completa a obra da sua mão. Então, isso que estava na morte de Jesus, que ninguém ali na época está esperando, ninguém criou uma expectativa disso, mas o tempo todo, todos os anos, todo o tempo, naquele tempo, todo ano, quando se levava aquele monte de cordeiro que era sacrificado. Imagina você, Jesus, né? Várias vezes ele foi a Jerusalém na Páscoa. e cantava sempre o mesmo hino. Isso, sempre mesmo ainda, ritual. Imagina ele vendo ali os cordeiros morrendo, Sabendo que o próximo. sabendo que tudo aquilo ali era uma representação do que ia acontecer com ele. Agora leia isso, né? O texto dele chegando no Getsemane, sabendo de tudo que vai acontecer com ele. Os discípulos estão desligados disso. Eles vão e ferram no sono, não é assim? Eles pegam no sono, que é uma beleza. E ele está ali angustiado. Mas por que ele está angustiado? Porque ele sabe o que está acontecendo. Ele tem a noção. Eles não captaram ainda que Jesus é o Cordeiro, que ele vai morrer, que tudo aquilo que está sendo encenado é o que vai acontecer com ele. E quando ele chegar na cruz, aquela Páscoa, aquela celebração, aquela libertação está acontecendo ali diante deles. A derradeira, a final, a verdadeira. Aquilo que eles encenaram, né, durante tantos e tantos tempos. Agora estava acontecendo ali. Então, a morte dele é o cumprimento da Páscoa. A gente não deu para ver o Yom Kippur, mas a gente vê no outro dia. Mas o dia da Páscoa já deu para a gente entender. Né? Já deu para quase encerrar na coisa. Praticamente, né? Então, para isso os evangelhos eles vão levar tempo Isso que eu ia falar. para entender, Por isso que ele pra leva tempo ligar, para escrever. Né? para Até conectar. assimilar. E ali vem, e aí ele vai começar explicando pelas escrituras. Para a gente é tão óbvio. Depois de tanto tempo Mas sendo eu pregado. acho que não era tão óbvio. Não. Agora imagina, Lira, E assim, foi anunciado, Porque já falava da morte aconteceu, do né? cordeiro, e assim, olhando lá para trás, né? Mas por que eles não sempre esteve lá? Estava acontecendo diante deles. Por que eles não viam? Porque eles tinham uma outra coisa na cabeça Outra deles. percepção, né? Uma outra expectativa, uma outra ideia. Por que às vezes é difícil a gente entender o que Deus está fazendo? caraca, também Eles têm outra coisa na cabeça. Deus está vendo de um Uma jeito, a outra gente está ideia. vendo de outro. É. E às vezes ele está fazendo, a gente não vê. Na nossa visão, Porque na nossa mente a gente está com uma Nós somos ideia limitados, fixa. a frustração dos nossos planos. Eles estavam ali fixos e eles acharam que era a derrota, mas era a vitória acontecendo diante deles.
Imagina você, o João, que é o mais novo de todos, e ele ficou ali o tempo todo. Ele ficou diante da cruz. Todo mundo foi embora. As mulheres e o João, que era mais novo. Né? Então os romanos não iam matar, porque ele era criança, né? Era jovem, estava abaixo da idade de ser soldado, né? Então não era uma ameaça, ele ficou ali. Imagina você ele vendo tudo isso para depois escrever e contar. Ele vai demorar mais que todos os outros para escrever. Mas ele será o que dará os mais detalhes ainda, né, de tudo isso. Então, essa morte do Messias, ela sempre esteve prefigurada, sempre esteve anunciada. Foi encenada muitas vezes no tempo. Mas, dada a situação, dadas as expectativas, eles não conseguiam ver. Depois se tornou tão claro como água. Tornou tão óbvio que o que ele veio fazer era muito mais do que uma questão de política ou de poder religioso. Ele veio mudar a história das trevas para a luz. Amém. Do pecado, né, para a salvação. Estava fazendo algo muito maior. Depois eles captaram. Depois eles vão ensinar para a gente. E aí eles vão, né, escrever os evangelhos para nos mostrar. Deus nunca foi pego de surpresa. A morte de Jesus não foi um fracasso. Pelo contrário, ela foi um ato sacrificial. Deus estava ali estabelecendo um culto, aonde a oferta era o próprio Jesus. E essa oferta era a oferta em nosso lugar. Tudo aquilo que Deus começou ensinando lá, o Levítico inteiro, entendeu? Passou aquele tempo todo, aquela lei todinha ali, que depois eles iam recitar, brigar por causa dela, mas ela o tempo todo já estava ensinando o que estava acontecendo ali. Jesus morreu na cruz como sacrifício dado em nosso lugar. E como sacrifício dado em nosso lugar, a sua morte é redentora. Ela salvou todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que ele tornou isso possível? Morrendo a morte de Cristo. E ressuscitou. E a ressurreição também estava lá. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos orar?